Glória a Deus, a paz do Senhor. Ainda de pé, gostaria de convidar o diácono Rafael. Estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus ele tem uma palavra de vida e esperança para o teu coração. Aleluia. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda irá realizar. Amém? Oremos ao Senhor. Estenda sua mão para cá, por favor. Oremos pelo servo do Senhor. Eterno, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. E apresentamos diante de ti a vida do teu filho, Senhor Rafael. Pai, temos a certeza, ó Deus, que o Senhor já ministrou ao coração do teu servo, ó Pai, a palavra que a tua igreja necessita ouvir, ó Deus. Então usa o teu filho, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ele venha ser, ó Pai, um atalaia do Senhor nesta noite, ó Pai, para trazer uma palavra aos nossos corações, ó Deus, uma palavra àqueles que estão em casa, Senhor. Pai, usa o teu servo poderosamente, ó Deus. Pai, eis aqui o teu filho, fala conosco, ó Pai, assim nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Irmãos, queria compartilhar nessa noite, juntamente com vocês, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Cássio pela bondade de ceder o púlpito, né? Quero também que Deus possa abençoar a sua família. Eu conhecia o pastor, mas pela live. Hoje estou conhecendo pessoalmente. É um prazer, pastor. A meu amigo presbítero Kleber. Quero também agradecer a ele por essa bondade e essa oportunidade. Minha esposa que está lá atrás, a Nádia, juntamente com a minha filha Melissa, que está ainda na barriga dela, e meu irmão também. Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, eu não vou me delongar muito. Abram suas Bíblias, livro de Gênesis, como eu já falei. Versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Mais uma vez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Tome seu assento em nome de Jesus. O tema é um projeto chamado família. Primeiramente, família não é uma invenção humana. Família não foi instituída na terra. Ela foi instituída no céu, ou seja, nasceu no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, antes da queda do homem, antes do pecado, Deus já tinha instituído a família. A família antecede a civilização, a cultura, o Estado e a religião. Família não é o que estamos vendo por aí hoje, que já está se tornando algo normal. Família não é o que as pessoas assistem hoje em dia em certos programas de TVs. Não. Família não é o que estão tentando implantar na mente das crianças nas escolas. Não, família não é isso. Mas a família original que Deus instituiu
está na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, isso que é um projeto chamado família. A família foi e sempre será um glorioso projeto de Deus. Desde o início, Deus planejou a família, ou seja, uma família ideal que vivesse em total santidade. Mas por causa da queda de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade e a maldade do homem se espalhou sobre toda a terra. E nos tempos de Noé, a corrupção e a violência se multiplicava a cada vez mais. Então Deus, Ele resolve limpar a terra, exterminando da sociedade toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Gênesis capítulo 6, versículo 17 diz isso. Porém, Deus encontra um homem fiel chamado Noé e olha para a sua família com graça e misericórdia e encontra na família dele um modelo para aquela geração contaminada. E para salvar esta família, Deus projeta uma arca e manda que Noé construa e coloque nela sua família, juntamente com 2 animais de cada espécie. E é somente nesta arca que haveria salvação da grande destruição que estava por vir. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa tempestade, ela vai acontecer por causa da desobediência. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Segundo, Noé e sua família, mesmo não tendo nada a ver com aquela tempestade, eles vão passar por ela. Terceiro, o que precisamos aprender é que a tempestade vem para todos. Gênesis capítulo 6, versículo 7, versículo 8 diz, eu vou usar bastante a Bíblia: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Meus irmãos, isso daqui é maravilhoso, porque no meio daquela contaminação, no meio da corrupção, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei a sua situação, o que você está passando ou vivenciando na família, mas eu queria te dizer uma coisa nessa noite, que a graça dele está sobre a sua casa, a graça dele está sobre a sua família, a graça dele continua dentro do seu lar. Rafael, mas você não sabe o que eu estou passando na minha casa, no meu casamento, eu estou vivendo de aparência, o meu casamento está por um triz, mas eu queria te dizer nessa noite que a graça dele ainda continua na sua casa, independente das circunstâncias, independente da situação, do momento que você esteja passando dentro do teu lar, a graça e a misericórdia dele e continua dentro do teu lar. Aleluias. Porque às vezes nós temos essa impressão que a graça, o favor de Deus está sobre a nossa casa, a nossa família, quando o bolso está cheio, quando está dando tudo certo, quando a vida está fluindo, quando o casamento está bom. Aí a gente tem essa impressão que a graça, o favor de Deus está sobre a minha vida. Mas não, querido. A graça de Deus, ela está sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a nossa família, mesmo num momento difícil, mesmo na hora da crise, mesmo na hora do problema, das circunstâncias contrárias, ela permanece sobre a nossa casa, ela permanece sobre a nossa vida. E a Bíblia diz, no versículo 9, que Noé, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas
gerações. Noé, mesmo diante da corrupção humana, ele se mantinha íntegro e tinha comunhão com Deus. E Deus, ele dá um projeto para Noé. Noé era agricultor. Deus entrega um projeto de náutica para Noé. Ou seja, ele sai de casa como um agricultor, falando grossamente, ele volta para casa como um engenheiro náutico. Olha o que Deus faz na vida desse homem. Entenda uma coisa nessa noite: se você não sabe nada dos projetos que Deus tem para você, descanse o teu coração, meu filho, porque aquele que te chamou vai te capacitar para cumprir o projeto que Ele entregou nas suas mãos. Ele não sabia nada de náutica. Aí Deus vem e dá esse projeto para ele. Mas quando Deus chama alguém que não sabe nada, Ele entrega tudo aquilo que é necessário para começar o projeto. Talvez Deus te entregou um projeto nessa noite, você não sabe nem por onde começar. Mas fique tranquilo, que Deus, Ele vai te capacitar para construir esse projeto que Ele entregou em tuas mãos. No capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 9, que Noé andava com Deus. Andar é aprendizado, andar é propósito, e ao caminhar, receber instrução pelo caminho. Ou seja, quem anda com Deus quer objetivo, quem anda com Deus tem propósito, quem anda com Deus tem intimidade com Ele. No capítulo 6, versículo 14 ao 16, Deus, Ele entrega o projeto nas mãos para Noé executar. Ou seja, Ele dá as medidas, Ele dá o tamanho, ou seja, o comprimento, a altura, a largura. Deus, Ele dá para Noé esse projeto. Mas quem tinha que executar esse projeto era quem? Noé. Ou seja, Deus, Ele te entrega o projeto em tuas mãos, te mostra como fazer, mas a atitude, quem tem que tomar, somos nós. Mas fique tranquilo, no texto você não encontra nada, você não encontra Deus erguendo uma carga pesada para ajudar Noé. No texto você não vai encontrar isso. É interessante. Mas Noé teve que suar a camisa para construir a arca. Mas uma coisa Noé tinha, que eu e você e a nossa família, nós precisamos ter: direção de Deus. Noé, ele teve que suar a camisa, mas Noé tinha a direção dos céus. Se Deus te deu Ele te deu um projeto, você tem que tomar a iniciativa para poder construir esse projeto. Mas fique tranquilo, você pode até suar a camisa, mas a direção dos céus não vai faltar na sua família, direção dos céus não vai faltar na tua casa, provisão dos céus não vai faltar dentro do teu lar. Aleluias, aleluias. Primeiro, Noé ouve a voz de Deus, toma a iniciativa. Segundo, a direção dele não vem da terra, mas vem do céu. Terceiro, ele obedece à risca todas as orientações que recebeu de Deus. Quer ter as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu projeto? Ouve a voz de Deus e obedece todas as suas orientações, que as bênçãos dele virá sobre a tua casa, que as bênçãos dele virá sobre a tua família, que as bênçãos dele virá dentro do teu lar, do teu casamento. É só obedecer que as bênçãos virão sobre a nossa vida. Versículo 14, Deus, ele disse: betumarás por dentro
e por fora. Eu acho interessante que o betume, ele era para proteger, para impedir das águas do dilúvio entrarem dentro da arca. Ou seja, servia como uma proteção, mas eu não quero me apegar nisso. O que eu quero frisar é o que Deus ele fala para Noé. Betumarás, está no texto, versículo 14. Betumarás, primeiro por dentro e depois por fora. Ou seja, Deus se preocupa primeiramente em proteger o lado de dentro para depois proteger o lado de fora. Já que estamos num culto cujo tema é família, isso daqui dá uma aplicação. Antes de você sair por aí para ganhar o mundo, antes de você sair para curar família, certifique-se se dentro do teu lar não tem ninguém doente. Primeiro, cuida das coisas de dentro para depois você cuidar das coisas que estão fora. Se preocupa primeiro por lá de dentro, cuida, proteja, para depois você cuidar das coisas que estão do lado de fora. Aí no versículo 18, eu acho interessante uma coisa, eu acho lindo isso daqui, que Noé, ele vai passar por uma tempestade, mesmo ele não tendo culpa, mas eu acho interessante que Noé, ele vai passar por tempestade, pelo dilúvio, mas a presença de Deus estaria ali com ele. Olha o que o versículo 18 fala: mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. Ou seja, ele iria passar pelo dilúvio, mas Deus estaria com a família dele, juntamente naquele dilúvio, guardando e protegendo a vida dele e de sua família. Entenda uma coisa, as tempestades vêm para os desobedientes, meu filho, é morte, é destruição, como foi para aquele povo, mas para aqueles que estão andando em obediência com a palavra do Senhor, fica tranquilo porque o Senhor guarda, fica tranquilo porque o Senhor protege, fica tranquilo porque o Senhor ampara. E ele estabeleceu uma aliança com Moisés. E outra coisa que eu queria te lembrar, quando ele estabelece essa aliança, ele estaria com Noé no início, no meio da jornada e até o final. Ele estabeleceu uma aliança com Noé. E o que eu acho interessante ainda aqui do texto é o seguinte, a parte B: e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Oh, glória a Deus. O que eu acho interessante, que é maravilhoso, que o projeto não era apenas para Noé, mas o projeto era para a família dele toda. Esse projeto não vai apenas te alcançar, mas ele vai visitar a sua esposa, ele vai visitar a tua família, ele vai visitar os seus filhos e as suas noras. Esse projeto que eu tenho não é apenas para você, mas vai alcançar toda a sua família. Eu acho isso lindo, meu irmão. E no capítulo 7, isso daqui é muito interessante, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante da minha geração. Eu acho interessante que estava para vir um dilúvio, estava para vir uma tempestade. E todos nós sabemos que tempestade destrói, tempestade traz caos, mas não, olha o que acontece no texto. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante da minha geração. Essa tempestade não veio para espalhar
essa tempestade não veio para destruir, essa tempestade não veio para acabar com a família de Noé. Mas sabe o que essa tempestade causou aqui? Ajuntou mais a família deles. Entra tu e tua casa e seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, uma pergunta confrontadora. A tempestade, a crise está automaticamente ajuntando ou separando a sua família? É uma pergunta para a gente, uma pergunta confrontadora. Mas família que se mantém unida, pode vir a tempestade, pode vir o dilúvio, porque ela vai se ajuntar cada vez mais. Se vocês se manterem unidos, a tempestade não vai espalhar sua família, pelo contrário, vai ajuntar cada vez mais, como fez com a família de Noé. E no versículo 10, vem as águas, ou seja, depois de 7 dias que eles acabaram de construir a arca, veio as águas. Essa família se manteve unida durante também esses 7 dias. Ou seja, se é uma família sem propósito, se é uma família que não sabe o que quer, automaticamente já ia começar a confusão, automaticamente já ia começar a discórdia. Não é? Será que Deus falou contigo mesmo? Será que você não está ficando louco não, não é? Imagine a credibilidade que esse homem tinha dentro da família, a família acreditar nele. E outra coisa, eu estou conjecturando, não estou dizendo que está no texto, porque também não pensar que quem está de fora, mas ele construiu a arca, mas até agora cadê dilúvio? É nessas horas que às vezes nós começamos a pensar, será que Deus falou comigo mesmo? Será que eu ouvi a voz de Deus? Mas Noé tinha convicção que ele tinha ouvido, porque às vezes quando nós começamos a dar ouvido para as coisas que tem fora, começa a bater as dúvidas do nosso coração, começamos a achar que quem está fora está certo e quem está dentro está errado. Começamos a pensar assim, nos sentimos como Asaf, que começou a olhar para as coisas que estavam fora, e a Bíblia diz que ele quase escorregou, porque ele estava olhando a vida alheia. Às vezes nos sentimos assim, parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Mas se formos olhar para essas circunstâncias, vamos perder o foco. Mas não, aqui a família deles tinha um foco, aqui a família deles tinha objetivo, tinha propósito. Eles não desistiram, eles não esmoreceram, eles acreditaram em Noé, porque Noé andava com Deus, Noé tinha bom testemunho dentro da família, e é horrível quando o pai de família perde a credibilidade dentro do lar. Eu já conheci pessoa que a esposa não acreditava mais no marido. Eu já conheci pessoas que a própria esposa olhou para o marido, eu não confio nele porque ele é muito enrolado com as coisas da vida. Isso é triste, meu irmão, quando isso acontece. Mas graças a Deus, eu creio que todos que estão aqui têm credibilidade dentro do seu lar. Graças a Deus, eu acredito nisso. Eu me lembro que eu estava tendo uma palestra sobre família, e o professor ele pergunta assim: alguém aqui sabe quanto a sua esposa recebe? Levantou um rapaz que não gostou da pergunta, ele disse assim: mas minha esposa ela não tem que saber quanto que eu ganho, eu já boto a comida, já boto o alimento dentro de casa, ela não tem que saber. A minha obrigação eu já faço. Ele não gostou dessa pergunta. Mas graças a Deus, irmãos, quando eu e minha esposa nos casamos, lá em casa é totalmente diferente. A minha esposa está ali o meu irmão, eles não me deixam mentir. Na minha casa, minha esposa sabe quanto que eu ganho e eu sei quanto que ela ganha. E lá não tem esse egoísmo. Ela sabe quanto que eu ganho e eu sei quanto que ela ganha. Lá em casa, eu costumo dizer: o dinheiro não é dela, o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. Lá em casa é assim: o que eu preciso, ela compra para mim. O que ela precisa,
eu compro para ela. E assim nós vamos aprendendo e assim vamos construindo. Eu sou novo ainda, casado, mas eu tive uma boa base, uma boa estrutura, porque eu me lembro que quando eu conheci ela, começamos a namorar, ela ainda trabalhava na perfumaria. Eu entrei para comprar um perfume, eu saí de lá com 2 perfumes, ou seja, ela era uma boa vendedora, é até hoje. Mas ali aprendemos a seguir princípios, ali nós fomos orientados debaixo da palavra de Deus, não quebramos princípios. O pastor nos orientava, faz desse jeito, faz assim que vai dar certo. E tem muita gente que infelizmente, desculpe o palavreado, quebram a cara porque não ouve a sua liderança, não ouve as pessoas mais experientes. Mas eu, com toda a humildade, a gente sentava, a gente era discipulado pelo pastor e hoje estamos colhendo os frutos que nós plantamos lá atrás. Por quê? Obediência. O que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. Hoje nós estamos colhendo os frutos de Deus para a nossa família. E eu me lembro também que quando começamos a namorar, a gente namorava, sabe aonde? Na rua. As pessoas perguntavam: Rafael, você é louco? Louco por quê, meu filho? Porque todo dia eu passo aí em frente à casa da sua namorada e um frio do cão e você sentado na beira da calçada. Eu falei: não tem jeito, meu filho, eu tenho que correr atrás da bênção, eu tenho que garantir o meu. Aí começamos a nos conhecer, porque eu não podia descer para a casa dela, porque a mãe dela, a irmã dela morava com ela. Mas depois eles mudaram, eles foram para uma casa maior, só que a minha esposa, ela ficou ainda na casa dela morando, porque ficava mais perto do serviço, e minha esposa sempre trabalhou, sempre foi independente. Então as pessoas passavam, me vinham ali na rua, eu sempre falava: eu não posso descer, por quê? Ela mora sozinha. Então eu fiquei um ano namorando na beira da rua, 1 ano no frio, passando frio, ela sabe disso. Mas eu te dizer uma coisa, valeu a pena, porque família não vem pronto, família se constrói. Casamos debaixo da bênção de Deus. Hoje ela está grávida de uma menina, Melissa, o nome da menina, e Deus tem nos abençoado para a honra e glória de Deus. Porque isso é obedecer a palavra de Deus. Família não vem pronto, família se constrói. E a cada dia nós temos aquelas desavenças pequenas que acontecem. Porque eu acho que família que não tem desavença, você tem que começar a estranhar. Que eu já vi pessoas, eu nunca tive uma desavença dentro do lar. Aí quando teve, separou. Mas a cada dia, um vem aprendendo com o outro e um vem respeitando o outro. Mas eu acho interessante, voltando para o texto, aqui, que a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o que o Senhor ordenara. Isso daqui é muito lindo, meu irmão. Sabe por quê? A sociedade pode até falar que a família é um projeto falido, mas Noé fazia tudo conforme o Senhor ordenara. Estavam lá fora, comendo, bebendo, dando-se em casamento, mas Noé fazia tudo o que o Senhor ordenara. Independente se a sociedade está corrompida, a nossa família vai fazer tudo o que a palavra de Deus ordenar. Você crê nisso? Aleluias! A nossa família não vai se corromper para esse mundo que está falando que a família já está falida. A nossa família não vai entrar nessa ondinha que muitos estão entrando por aí, que a família está desmoralizada. Nós velamos pela nossa família, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos o guia que um dia nos levará para o céu. Família é um projeto de Deus. E entrou Noé na arca. Entrou Noé na arca. E ficar na arca, meu irmão, 1 ano na arca, 8 pessoas dentro da arca.
naquele ambiente fechado. Imagina, lá não tinha esse negócio não, meu irmão. Lá não tinha desavença não, era todo mundo unido. Ah, mas eu estou brigadinho. Ué, brigado? Vai correr para onde? Só tem água aí fora, só tem morte aí fora. Vai para onde, meu filho? Tem para onde correr não. Na arca não tinha esse lugar igual hoje em dia tem não. Ficou chateadinho, ficou magoadinho com a sogra, não volta mais lá. A sogra falou alguma coisa, já fica de mal. Na arca não tinha espaço para isso não, meu filho. Era todo mundo trabalhando junto, unidos. E aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, tem orado pela sua sogra? Porque a Bíblia diz que Pedro orou pela sogra dele. Tem gente que não ora pela sogra. Ora pela sua sogra, meu irmão, que Pedro fez isso. Mas eu acho interessante que aqui não tinha espaço para isso, para fugir. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 7. Tudo que tinha fôlego de espírito, de vida, em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Tudo que estava fora da arca, estava morto. Então dentro da arca, não tinha lugar para desavenças. Dentro da arca, ou você trabalhava unido, ou trabalhava unido. Não tinha outro jeito. Porque é melhor ter desavenças. Não estou falando que tinha, mas se acaso teve, é melhor ter desavenças dentro da arca do que ficar fora dela. É melhor ter desavenças dentro da arca, aonde que tinha vida, do que ficar fora da arca, aonde que só tinha morte. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei se você está passando por uma crise, mas passe por essa crise junto com a sua família. Passe nessa crise lutando por ela. Noé lutou pela sua família. Ele não sabia nada de arca, mas ele, para salvar a família dele, ele teve que seguir tudo aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Lute pela sua família, porque é melhor estar em crise aqui dentro do que estar lá fora, onde que só tem morte. Pelo menos tem desavença aqui, mas tem vida, tem alegria, tem amor. É melhor estar aqui dentro tendo as desavenças com vida do que estar lá fora, onde que só tem morte. O mundo é igual nos tempos de Noé: prostituição, adultério, abusos. Então é melhor estar aqui dentro. Você tem que entender uma coisa e eu tenho que entender uma coisa: não vale a pena dar um passeio lá fora, não. Deus ordenou as bênçãos, não lá fora, mas dentro da arca. Deus ordenou as bênçãos, não lá fora, mas dentro da família. As bênçãos que Deus tem para mim, para você, para todos nós, não está lá fora, mas está dentro do nosso lar, dentro da família. Um projeto chamado família. Família não é um projeto falido, mas é um projeto que Deus instituiu para o bem-estar de toda a raça humana. Você já viu quando... Eu já estou caminhando para o final. Vamos ler comigo o capítulo 7, versículo 7. Olha só o que diz a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Capítulo 8, vamos ler comigo? Capítulo 8, versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia é maravilhosa, gente. Capítulo 8, versículo 18, que diz: então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos
com ele. No capítulo 7, versículo 7, o que aconteceu? Meu Deus, já entraram juntos na arca. E no capítulo 8, versículo 15, saíram juntos da arca. Entenda uma coisa aqui nessa noite: uma família forte é aquela que entra junto na tempestade e sai juntos dela após ter passado. Deus tem um projeto para a sua casa, meu irmão. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua família. Deus tem um projeto para o seu lar. Família que entra na tempestade juntos e permanece juntos, sai dela juntos. É assim que tem que ser a família do Senhor. E já viu aquele, quando você está na mesa e você está tomando café, aí você se alimenta do pão e ainda sobra aquele farelinho em cima da mesa? Para mim concluir, ainda tem mais, e você fica catando, tem mais um pouquinho só para eu concluir. E a Bíblia diz, eu acho interessante, no capítulo 8, versículo 4, que diz assim: e a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. Sabe o que eu aprendo com isso? Que família que permanece junto vai chegar até o final da jornada. Eles entraram na arca e no capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz que eles chegaram até nos montes Araratas. O projeto que Deus tem para a sua vida, o projeto que Deus tem para a minha vida, para a nossa família, não é um projeto para começar, naufragar no meio do caminho, mas o projeto que Deus tem para a nossa vida é para chegar até o final dessa jornada. E terminando aqui, eu acho interessante que Deus, ele falou, sabe com quem? Noé. O primeiro versículo que nós lemos aqui. Deus, ele falou aqui com Noé, para ele entrar na arca, capítulo 7, versículo 1, para Noé entrar na arca. Mas eu acho interessante que Deus, ele falou primeiramente só com Noé. Ele falou com Noé, não falou com a família dele. Mas isso não impede, só porque Deus falou com Noé, isso não impede das bênçãos do Senhor alcançar todos da nossa casa. Deus falou com Noé, mas não é só por causa disso que as bênçãos do Senhor não vai alcançar a sua família, não vai alcançar a sua esposa, os seus filhos, as suas noras e toda a tua casa. Deus falou com Noé, mas Deus jamais vai dar um projeto para alguém se a família dele não tiver incluída, porque tudo o que Deus tem para mim, tudo o que Deus tem para você, tudo o que Deus tem para todos nós, Deus, ele tem para a nossa casa e a nossa família também. Que a nossa família possa ser exemplo para essa sociedade falida que está aí fora. Que Deus possa continuar abençoando todos. Família, um projeto de Deus. Obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, meu amigo presbítero Kleber. Paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus, querido irmão. Eu quero agradecer ao diácono Rafael, família, por estar conosco. Que Deus possa abençoar o seu ministério, te levar em muitos lugares para falar da palavra. Tenho convicção que todos vamos voltar para nossas casas abençoados por Deus nessa noite. Amém. Deus abençoe. Querido irmão, sempre quando eu ouço uma mensagem, sento para ser ministrado, eu penso o que eu estou levando para minha casa, o que eu estou levando para minha vida. E é muito importante nós sabermos que nós estamos levando. A cada momento nós nos reunimos diante do Senhor. Amados, uma das coisas que me chamou a atenção é que a tempestade ela vem sobre todos, mas aqueles que estão guardados no Senhor, eles passam pela tempestade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas não querem aceitar a tempestade.
Quando a tempestade chega, elas começam a perguntar: cadê Deus que permitiu a tempestade? Creia, querido, Deus, Ele já providenciou a maneira que você vai passar pela tempestade. Mas eu e você precisamos estar preparados para ela. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, Paulo ele nos ensina que nós precisamos estar preparados para o dia mau. Esteja preparado para o dia mau. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e é um fato. O Covid está aí, os males que ele nos traz está aí. Nós temos nesse momento muitas dificuldades, mas saiba de uma coisa: Deus nunca disse que não haveria tempestade, mas Ele disse que Ele seria conosco em cada uma desses lugares, em cada uma dessa tempestade. Não perca a fé, não deixe que as dificuldades te afastem de Deus. Mas semelhante à família de Noé, você possa se aproximar ainda mais no seu lar, na sua casa, entre vocês e com Deus, e Deus estará nos abençoando. Quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua família. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade. Querido, a tempestade ela vem, e ela vem mesmo, e é um fato. A Bíblia ela nos alerta e nos prepara para os dias maus, para o dia de tempestade. Nós precisamos estar prontos para Ele, precisamos nos revestir do Senhor para esses dias. Nós precisamos saber que esse tempo é um tempo de andar pela fé. Se Noé não tivesse crido, ele teria morrido. Saiba disso. Quando ele ouviu a voz, ele não sabia exatamente o que viria, mas ele creu em Deus. Nós ouvimos um chamado do Senhor há algum tempo da nossa vida, mas nós precisamos agir pela fé, porque nós podemos em algum momento viver coisas que nós nunca vimos, mas Deus tem nos preparado para os dias de tempestade. Que você seja guardado no Senhor, guardado na arca de Deus, guardado com a sua família, nos projetos de Deus, na palavra de Deus. Que você se coloque no lugar que Deus tem te direcionado para estar. Querido Deus, nós queremos abençoar os lares, abençoar as famílias. Senhor, quantos dos nossos irmãos entram por essas portas essa noite, ou estão em suas casas acompanhando o Senhor pelas ministrações que têm sido feitas pelas lives, ó Deus, e talvez, ó Deus, ao ouvir essa palavra percebem que precisam de Ti, precisam do Teu cuidado, precisam do Teu milagre. Deus, a minha petição nesta noite é que Tu gere em nós um coração semelhante ao de Noé, ó Deus, que ouve a Tua voz, que crer na Tua voz, Senhor, que se dispõe a fazer aquilo que Tu nos chamou para fazer. Senhor, que nós possamos dedicar o nosso esforço, o nosso cuidado, o nosso trabalho em direção aos Teus projetos, à Tua direção. Senhor, sermos guiados, ó Deus, para aquilo que Tu tem nos chamado, que nós possamos acreditar, ó Deus, naquilo que a Tua palavra nos diz, naquilo que a Tua voz, ó Deus, tem nos dito nesse tempo. Senhor, que nós venhamos nesses dias, ó Deus, a nos achegar mais a Ti, a ouvir mais a Tua voz, ó Deus, a crer mais em Ti. Gera fé em nosso coração, gera fé, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, vencer. Senhor, sobre os casais que estão passando em tempos de tempestade, ouvindo, ó Deus, do inimigo das nossas almas, ó Deus, que a separação é o único caminho. Senhor, que Tu gere fé, para que eles possam, Senhor, continuar unidos, para que eles possam, Senhor, vencer as dificuldades, vencer as tempestades, vencer, ó Deus, aquilo que tem tentado separá-los. Senhor, gera fé, ó Deus, para os pais, para que eles não desistam de clamar e orar pelos seus filhos. Gera fé, ó Deus, no coração dos filhos, para que eles amem, honrem e estejam diante dos seus pais, ó Deus. Gere fé, ó Deus, para que a família permaneça unida. Senhor, eu creio que a fé nos levará para um novo lugar, para o lugar da Tua vontade. Senhor, que nós sejamos famílias de fé, como foi a família de Noé, ó Deus. Que nós sejamos famílias, ó Deus, que se movam pelo projeto, que se movam, Senhor, pela vontade Tua, que se movam, Deus, pela Tua direção. Senhor, que as nossas famílias se movam pela voz que vem do céu e não a voz do mundo. Oh Deus, abençoa o nosso lar,
abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Querido irmão, domingo nós teremos um culto de família mais especial, que será dirigido pelo Ministério de Evangelismo, tanto pela manhã quanto à noite. Eles estão se organizando, preparando. Venha para cá. Se você tem na sua casa alguém que não conheça Cristo e ele pode estar presente, convide ele para vir, seguindo todos os direcionamentos, a máscara, os distanciamentos, mas convide. Se ele não pode vir, traga o nome dele a presente do Senhor, porque nós estaremos será ministrado, direcionado o culto, para que toda a família esteja diante do altar do Senhor, que haja salvação nos lares, irmãos. Nós temos crido que Deus é Deus que pode ainda mudar realidades, e este culto será dirigido pelo Ministério de Missões e Evangelismo, onde será tratado o assunto sobre missões começa no lar. Que nós sejamos direcionados para isso. Ore por este culto, ore pelas famílias, ore pelos seus que ainda não conhecem Cristo. Deus é poderoso para fazer milagres, e que ele possa ser alcançado ou ela para a salvação. Deus abençoe, dê um final de semana abençoado. Deus possa estar continuamente falando ao seu coração, e que esta palavra continue a gerar fé e vida em você, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta noite. Que Deus possa nos abençoar. Amado Deus, nós somos gratos a Ti por estarmos na Tua casa e sermos ministrados por Ti, Deus. Senhor, te louvamos, ó Deus, desde o momento que entramos aqui, pelos louvores, pela oportunidade, Senhor, pela palavra que falou tanto ao nosso coração. Te peço, ó Deus, que Tu continue abençoando, Senhor, Teu servo, Senhor Jesus, Rafael, abençoando a sua casa, a sua família, o bebê, ó Deus, que ainda está no ventre, que a Tua boa mão esteja sobre esta criança, Senhor Deus, que Tu abençoe o lar do Teu servo, ó Deus, que ele seja próspero, ó Pai, e abençoado, eu te peço em nome de Jesus. A cada um dos Teus filhos, ó Deus, que participam aqui conosco, ou Senhor, participam nas suas casas, participando, Senhor, da transmissão que está sendo feita, que Tu abençoe seus filhos, abençoe o lar dos seus filhos, abençoe a casa, dá-nos um final de semana, Senhor, abençoado na Tua presença, guiado e protegido por Ti. Senhor, continue a falar em cada coração, em cada vida, eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações benditas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e a tua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.